Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Como eu falei para vocês na aula anterior, onde eu apresentei o contexto, que estava acontecendo principalmente ali na Europa, que é uma disciplina que surgiu na Europa, assim como várias outras disciplinas do conhecimento, e aí depois elas foram levadas para outras partes. Eu mostrei para vocês um pouco do que estava acontecendo nas sociedades ali europeias nesse período, que fizeram com que surgisse a necessidade de um entendimento daquele contexto e daí a sociologia. Como eu falei para vocês, a gente vai ver principalmente os 4 grandes pensadores que deram origem a essa disciplina, mas antes, eu também tinha comentado isso com vocês na aula passada, eu preciso que vocês entendam a importância dessa disciplina, e por que ela é uma ciência. Até hoje existe um debate entre as pessoas, o que a gente vai chamar do senso comum na sociedade, A gente tem, de um lado, a esfera científica e do outro, o senso comum, que é aquelas coisas que a gente fala no dia a dia, aquele conhecimento ali do dia a dia, sem um embasamento ali de fato ou muito aprofundado cientificamente, de que as humanidades não são uma ciência ou são uma ciência menor. Então a aula de hoje vai tentar mostrar para vocês por que ela é sim uma ciência e por que ela é importante. Por mais que vocês não vão cursar algo na área das ciências humanas, as ciências humanas é essencial para a nossa vida em sociedade. Pensem, por exemplo, quando vocês vão assistir um jornal, vocês precisam entender o que está sendo falado ali, e não simplesmente ouvir sem absorver, e sem absorver de uma forma crítica. Pensem também quando vocês vão escrever uma redação ou um texto, para um Enem, para um concurso público, vocês precisam conseguir argumentar ali. E para isso não basta só vocês entenderem a estrutura do texto, vocês também precisam conseguir pensar e desencadear essas ideias. E as ciências humanas, como a sociologia, ajudam vocês neste processo. Então, vamos começar, vamos aqui para o primeiro slide. Vamos relembrar um pouco, essa questão da vida em sociedade. O que seria essa vida em sociedade, São nós, pessoas, vivendo junto. Isso convencionou-se chamar de sociedade. Os cientistas sociais, eles estão interessados em entender, como a gente já havia visto um pouco na aula passada, como essa vida acontece e como ela se desenvolve, Então, essencialmente aqui, bem básico, os cientistas sociais estão preocupados com isso. Então, questiona-se muitas vezes sobre os aspectos considerados triviais pelo senso comum, que eu falei para vocês, esse entendimento ali no dia a dia da sociedade, sem um grande embasamento científico, e que, embora pareça natural, possa envolver algo muito mais profundo. Então, às vezes, o que a gente entende ali no nosso dia a dia como algo que é natural, às vezes pode não ser natural. Então, os cientistas sociais, eles vão questionar justamente esse entendimento. Pensem, por exemplo, e vocês já devem ter estudado, aquela discussão que se tinha se era o Sol que girava em torno da Terra ou a Terra que girava em torno do Sol. No senso comum, as pessoas achavam o quê? Que era a Terra e o Sol é que girava, porque a gente vê ele nascer e se pôr, Vocês já devem ter tido essa aula. Mas o que? Cientificamente, a ciência provou o quê? Que na verdade não, o contrário, O Sol está ali e é a Terra que gira tanto em torno de si como em torno do Sol. E daí a gente tem meses, anos, estações do ano, etc. Vocês já devem ter visto em geografia, por exemplo. Então, as ciências sociais vai questionar muito dessas afirmações do senso comum, porque às vezes elas podem não ser de fato o que aparentam, elas podem ter outras coisas por trás. E é justamente isso que a gente se interessa, que vai possibilitar o que a gente chama de conhecimento crítico. Então, um exemplo. Vamos pensar um exemplo bem comum aqui. Por que geralmente, ou em geral, por muito tempo, ou em muitas sociedades até hoje, só as mulheres usam ou é aceito que usem saias? No senso comum, a gente vai ter o quê? Falas como, isso é roupa de mulher, isso é coisa de mulher, Mas aí o que as ciências sociais vai questionar e vai pensar? Isso não é natural. Isso é uma construção social, cultural, ao longo da história. O que homens ou mulheres podem vestir, como se comportar,
isso não nasceu junto com a sociedade, né? Não teve ali o Big Bang, surgiu a Terra e aí esses costumes surgiram. Isso são construções sociais. E aí a gente vai falar um pouco sobre várias delas ao longo das nossas aulas. Então, uma primeira coisa que vocês devem ter em mente é que as ciências sociais vai pensar e vai questionar o senso comum. Qual vai ser o foco? A complexidade da vida social e o conjunto de relações que as pessoas estabelecem vivendo juntas. E aí, o que é importante aqui? Os diferentes estudiosos que vão elaborar essas ciências a partir de critérios diversos, nem sempre vão concordar nas suas ideias e nas suas opiniões entre si. Mas isso não necessariamente é algo ruim, né? O Popper, por exemplo, que é um importante pensador, o Karl Popper, que é um importante pensador que vai trabalhar sobre esse desenvolvimento da ciência, vai colocar que isso não é ruim, né? Porque se você tem desavenças ali, você faz com que a própria ciência desenvolva. Se houvesse um consenso total sobre algo, a ciência nunca se desenvolveria como ela constantemente se desenvolve. Então, apesar de muitos desses critérios, desses pensadores não concordarem entre si, isso não é algo ruim. Na verdade, isso é bom para a ciência, todas as áreas. Então, este é um indício também, além de ser bom para o desenvolvimento da ciência, esse também é um indício da própria complexidade do mundo social. Tá? Essas diversas visões sobre algo. Aí, olhem aqui no próximo slide. Essas normas que a gente vai ter, né, essas regrinhas, sejam elas explícitas ou implícitas, como eu falei para vocês lá na discussão sobre costumes, sobre usar ou não saia, calça, etc., é justamente isso que as ciências sociais vai falar que não é natural, mas sim são padrões culturais, são padrões de valores, tá? São padrões que se desenvolvem historicamente. E os cientistas sociais sabem que essas regras e essas normas dentro de uma sociedade, que são adotadas dentro de uma sociedade, elas não vão ser neutras, né? Por quê? Elas tendem a favorecer determinados grupos. E isso não é só na sociedade capitalista. As outras sociedades que vocês estudaram em história também tinham grupos diferentes, né? Ela é composta por diferentes grupos. Monarquia e a população feudal, por exemplo, né? Nos vários impérios agrários também, diferentes grupos. Então, elas vão tender a favorecer esses costumes àquele grupo dentro daquela sociedade, né? Que normalmente detém ali o poder de mando dentro daquela sociedade específica. Um dos principais efeitos das regras e normas que são colocadas ali dentro de uma sociedade em um período histórico é, por exemplo, a concentração de poder, justamente por ela beneficiar um grupo em detrimento de outros grupos, que vai gerar recursos e benefícios para esses determinados grupos ou pessoas. Tá? Então, a partir do momento em que você segue um padrão específico, você gera ali concentração de poder. Pensem no medievo, né? A Igreja Católica detinha, por exemplo, a capacidade de falar o quê? Que o rei era um representante de Deus na terra, por isso ele deveria ser obedecido. Se você é um camponês, se você nasceu um camponês, você deve aceitar a sua condição e passar a sua vida ali exercendo a sua função, porque isso é um desígnio divino, tá? Então é mais ou menos aí. Entretanto, a sociedade vai muito além dessas normas, dessas regras e dessas concentrações de poder. A convivência social vai dar sentido para o cotidiano dessas pessoas, vai criar desejos que muitas vezes tomamos como individuais, mas não são individuais, né? Podem ser coletivos, como, por exemplo, a questão do consumo hoje em dia. Pensem no que vocês comem, no que vocês entendem como desejando comprar, comer, né? Seja um lanche, um tênis, um computador e por aí vai, né? Isso é um desejo individual, uma necessidade, ou isso é um desejo, por exemplo, criado ali por propaganda, por exemplo. Então, todos esses fatores que eu falei aqui para vocês, que parecem muito natural, né, é o que a ciência social vai questionar. E aí, um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver o pensamento crítico. Então, pensar sobre isso, questionar se de fato isso é natural ou não. E se não é natural, entender por que ele existe, como é que é a dinâmica dele. Então, o pensamento crítico
vai de embate ao que eu falei para vocês, que a gente chama de senso comum. Mas aí, só para deixar um pouquinho mais claro, né, caso alguém ainda não tenha percebido, o que vai ser esse senso comum? Vai ser aquele tipo de conhecimento, de noção, adquirido pelas experiências que nos é transmitida, que a gente tem contato, né? Então, são informações sobre o mundo que a gente vai receber diariamente ali no convívio do nosso dia a dia, desde que a gente nasce, passando ali por todas as fases da infância, até quando a gente cresce, que aceita ali uma dada realidade sem questionar. Por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Não é a proposta, né, das ciências sociais aqui julgar o senso comum como uma forma totalmente equivocada de enxergar os fenômenos sociais. Porque a gente sabe, por exemplo, que há muitos grupos que têm um conhecimento e um tipo de entendimento por conta das suas práticas que às vezes é muito mais efetivo que outros tipos. Pensem, por exemplo, em pessoas que trabalharam a vida inteira com agricultura familiar, por exemplo, né? Então, eles têm um grande conhecimento por conta da vivência deles ali, em torno do cultivo de certas plantas, que às vezes pessoas que passaram anos estudando um certo tipo de cultivo não têm ali tanto aquela noção. Não é isso. O que a gente está colocando aqui é que o senso comum ela é uma forma limitada de conhecimento. Ela é melhor entendida, então, como um pontapé inicial, porque ela não é suficiente para compreender a essência ali, tá? Daqueles fenômenos. Porque ela não vai na raiz desses fenômenos, assim como não apresenta uma explicação sistematizada e racionalizada da realidade social. Então, as ciências sociais parte de noções do senso comum e amplia esse conhecimento para um nível científico e para um nível crítico. E aí, como vocês vão ver aqui, no próximo eu trouxe um exemplo bastante simples, que é muito comum da gente ouvir nos últimos tempos, inclusive eu deixei também uma indicação de leitura para vocês, que é a célebre frase: a redução da maioridade penal é a solução para a violência. Isso é uma frase que se tornou muito comum, né, muito corriqueiro ali no dia a dia do senso comum, mas que para os vários cientistas, né, dessas áreas do direito, da sociologia, né, das ciências sociais como um todo, não entendem isso como algo verdadeiro. É preciso entender o que é a violência no contexto do Brasil, né, para então pensar essas formas de resolução. A resolução não é uma redução, por exemplo, da maioridade penal. E aí essa indicação de texto vai argumentar para vocês, com aspectos jurídicos, porque que, apesar de ter se tornado muito comum essa visão, cientificamente falando, ela não se mostra verdadeira. E aí, continuando aqui, vamos colocar um outro exemplo. Peraí, volta aqui. Ah, tá. Achei. Um outro exemplo também para vocês pensarem, né? Que foi o que eu tinha comentado com vocês sobre a questão do consumo. Por que uma pessoa vai desejar alguma coisa? Por que tantas pessoas desejam certas coisas? Por que todo mundo ao seu redor deseja consumir, comprar algo? Pensem, por exemplo, como ocorreu nos últimos anos, né? O boom por comprar TVs, grandes TVs de tela plana. Então, por que esse tipo de consumo, por que consumir certas mercadorias é tão fundamental, né? Isso é uma necessidade, por exemplo, de sobrevivência, né, física mesmo, assim que eu tô falando, para as pessoas, ou ela serve para outros tipos de necessidade? Por exemplo, de inclusão e de participação em determinados grupos. Pensem, um exemplo muito simples aqui, tribos urbanas. Elas vão se caracterizar, por exemplo, por estilo de roupa. Pensem em skatistas, né? Eles têm um estilo de roupa de se vestir, um estilo de tênis, né? As práticas ali com o skate. Isso caracteriza esse grupo, né? Então, o que eles vão consumir também tem relação com essa característica, com o pertencimento a esse grupo. Então, muitas vezes, o consumo, ele não é um desejo individual, natural que surge na gente, sim, mas sim um desejo provocado pelo contexto em que a gente está inserido, né? Por exemplo, se você vem de uma família que tem maiores ganhos, você tem uma amplitude maior do que consumir. Se você vem de uma família bastante humilde,
A sua ampliação do que consumir, do que você entende como necessidade, vai ser diferente, se você participa de um grupo ou não, tá? Então, entender que isso não é algo natural. E aí, perguntas tão simples como essas que eu acabei de falar para vocês, em torno da ideia de consumo, exigem respostas que podem explicar os fundamentos também de uma sociedade, por mais que não pareçam. Características de uma sociedade, já que a gente vive numa sociedade capitalista, que é muito pautada, né, pela ideia de consumo, compra, venda, lucro, etc. Então, esses processos reflexivos resultam no que a gente chama de uma desnaturalização do mundo. Esse é um dos principais papéis das ciências sociais, da sociologia, desnaturalizar o mundo. Nada é simplesmente natural no mundo social. Tudo na sociedade é construído. E isso é muito importante para entender a nossa realidade e para nós mesmos atuarmos na nossa realidade, como cidadãos também, como a gente vai ver mais para frente em algumas aulas. Então, as ciências sociais, portanto, vão se dedicar a desnaturalizar o mundo social e encontrar explicações do porquê de as coisas existirem como elas existem. E aí, qual que vai ser o caráter científico, propriamente dito, né, das ciências sociais, da sociologia, né, que eu vou estar chamando aqui de sociologia, mas que não esqueçam, englobam aquelas 3 disciplinas que eu falei para vocês. Como definir, então, uma ciência? O conhecimento no mundo vai ser marcado por regras e métodos, 2 características essenciais para algo ser ciência, independente se é ciências humanas, biológicas, enfim, tá? Ter regras e ter métodos para estudar um fenômeno, que vão ser regras e métodos compartilhados e que resulta de um desvendamento dessas realidades que até então são desconhecidas. Este conhecimento científico, ele é separado do senso comum, como eu já falei para vocês, e de outros saberes, como o saber religioso. Por exemplo, então, né, visto que a ciência propriamente dito, diferente dessas outras formas de conhecimento, como o senso comum e o conhecimento religioso, exige o que a gente chama de objetividade e de universalidade. Como ciências sociais, então, são científicas, a gente vai ter que elas elaboram métodos que são sistemáticos e vão testar detalhadamente as suas hipóteses. Então, quando ela afirma algo desnaturalizando o mundo, ela não está afirmando isso da cabeça dela, porque ela acha. Ela está afirmando isso porque ela pegou esse fenômeno, esse objeto, aplicou ali, estudou frente a regras, métodos, né, focando ali, né, numa exigência de objetividade, de universalidade, testando hipóteses, né? Eu acho que a explicação é essa, vamos testar, ela pode se confirmar ou não. Se ela não se confirmar, a gente pensa e testa uma outra hipótese, e assim sucessivamente, como nas outras ciências. Então, o que as ciências sociais não são? Elas não são distintas, elas não são a mesma coisa, elas são distintas de opiniões e de senso comum. Então, quando você fala, sociologia, ciências sociais, isso é só a sua opinião. Não, tá? Ciência social não é opinião e não é senso comum. As nossas opiniões individuais não constituem a ciência social, pois não são fruto de um pensamento sistemático, organizado em torno de análise de dados que são produzidos via métodos científicos reconhecidos internacionalmente. O cientista social lida com hipóteses, como eu falei para vocês, bem delimitadas, busca ou produz dados sobre as suas hipóteses, organiza os resultados e os apresenta de forma sistemática, buscando avançar no conhecimento sobre algum fenômeno, algum objeto. De posse de uma série de informações, né, que são esses dados coletados via, por exemplo, formulários, entrevistas, censos, como do IBGE, entre vários outros, o cientista social tenta responder a uma pergunta, né, sistematizando e apresentando os resultados da sua pesquisa, que podem confirmar a hipótese inicial ou podem negá-la, ou ainda pode demonstrar que a pergunta ou essa hipótese inicial usada, né, dentro desse método científico estava equivocada e que seria melhor fazer outra pergunta para entender esse fenômeno ou esse objeto. Então, esse processo de produção científica do conhecimento sobre a sociedade começou a tomar forma no século XIX, e aí a gente vai ver muito isso com os 4 autores clássicos que eu vou trazer para vocês. Então, lembrem-se dessa aula quando a gente estiver vendo eles.
E o conjunto de perguntas relativas à vida em sociedade vão dar origem a essas linhas de pensamento que resultam nos campos de especialização dentro das ciências sociais, que é aquelas 3 disciplinas que eu falei para vocês: antropologia, ciência política e sociologia. Então, afinal, o que faz dessas 3 ciências que a gente juntou na chamada ciências sociais uma ciência? As ciências sociais têm 2 instrumentos principais para analisar, explicar o mundo e refletir sobre ele: os conceitos e os métodos. Um conjunto de conceitos forma uma teoria, espécie de regra geral de análise para determinados fenômenos. Por exemplo, a linguagem é um conjunto de conceitos, como vocês já devem ter visto nas aulas de português. Porém, há uma diferença entre os conceitos do senso comum e aqueles produzidos pelos cientistas sociais. Os conceitos das ciências sociais, ao contrário daqueles da vida cotidiana ali, né, do senso comum, estão sujeitos a controles científicos, que é comum em todo experimento de todas as ciências. Eles pretendem ser precisos. É porque essa precisão, ela vai ser necessária. E por que ela é necessária? Porque sem ela, os argumentos e as explicações dos cientistas sociais vão estar sujeitos a interpretações errôneas. Então, a precisão dos conceitos vai ser fundamental para que o cientista social seja entendido na sua explicação sobre um determinado fenômeno que ele escolheu estudar na sociedade. E aí a gente pode voltar naquele exemplo que eu falei para vocês sobre a violência e a diminuição da maioridade penal, tá? O texto que eu deixei indicado vai mostrar justamente isso, tá? Esse movimento que eu tô falando aqui para vocês de entendimento, de análise, etc. E aí, vamos aqui para o próximo slide para eu continuar mostrando para vocês. Também vai ser importante considerar que os conceitos podem mudar ao longo do tempo. Um exemplo é o que a gente entende como sendo, né, juridicamente falando, algo que é legal e algo que é ilegal, né? Uma discussão, por exemplo, sobre o uso de drogas. A gente sabe, por exemplo, que tem países que isso é legal, tem países que é ilegal. Isso é um exemplo muito simples para vocês entenderem. Então, essa ideia de legal e ilegal pode variar historicamente e geograficamente também. Eles têm uma história própria, seja na ciência, seja no senso comum, né? Esses conceitos. Então, eles mudam porque os contextos nos quais eles foram produzidos também mudam, tá? Então, pensem lá naquela primeira aula quando eu falei do contexto do surgimento da sociologia. Pensem na noção de religião, como foi algo que também mudou. Pensem que naquele período você tinha guerras religiosas, você teve ali a reforma protestante, o surgimento das ideias do Lutero, como é que isso entrou em embate, né, com as ideias da Igreja Católica, que era homogênea até então, que determinava praticamente toda a vida social no medievo, ok? Os conceitos, portanto, eles têm história. E muitos cientistas sociais entendem que essa história pode dizer algo também importante sobre essas mudanças sociais, que vão estar presentes em todas as sociedades. E aí, vamos pensar, né? A gente falou um pouco sobre a questão dos conceitos. Vamos pensar então no método, né? As ciências sociais também vai ter vários métodos de estudos, né? Todas as ciências têm vários métodos de estudos. As ciências sociais não é diferente. O método permite ao cientista reunir dados e informações de forma sistemática, a fim de usá-los para chegar a certa conclusão. Quando a gente fala de sistemático, é organizar, separá-los, tá? Cada uma das ciências sociais lida com um conjunto de métodos que considera mais adequado aos seus objetivos. Na antropologia, por exemplo, um dos métodos mais comuns é a etnografia, que não é um método tão comum assim, por exemplo, na ciência política. Tudo bem? E aí, vamos aqui para o próximo slide. Dentro de um determinado método, então, existem diferentes técnicas de pesquisa, como, por exemplo, usar um questionário, fazer um trabalho de campo, que é muito característico nesse método da etnografia que eu citei para vocês, entrevistas, revisão bibliográfica. Então, se você está fazendo um trabalho teórico, né, que é muito comum na teoria da ciência política, na filosofia, você faz uma revisão bibliográfica das grandes obras em torno da discussão de um tema e dos autores que se debruçaram sobre eles. Então, nas ciências sociais existe uma diferenciação entre métodos também qualitativos e quantitativos. Qualitativo diz muito de dados que você obtém em torno de revisão bibliográfica, de entrevistas, enquanto quantitativos diz muito sobre dados
por exemplo, numéricos, né? Então gráficos, dados que você obtém, por exemplo, de censos, como no IBGE. Essa diferenciação entre os métodos nas ciências sociais nos auxilia a compreender os objetivos de cada pesquisa. Então, se eu faço uma pesquisa que exige mais métodos ali quantitativos, né, que eu vou usar censo, gráficos, porcentagens, números, etc., né, se aquilo auxilia mais o meu entendimento, a minha pesquisa, eu dou foco nos quantitativos. Ah, é uma pesquisa mais teórica, então eu dou foco mais nos qualitativos. Ah, eu quero entender de forma aprofundada um determinado grupo, então eu vou usar de entrevista, isso é método qualitativo, ok? Não que você tenha que escolher entre um ou outro, tem muitas pesquisas que trabalham com os dois de forma conjunta, isso também é válido. Isso vai depender do objeto que esse cientista vai estar estudando. Ambos têm vantagens e têm desvantagens. Os métodos quantitativos permitem algumas generalizações, mas fica muito distante da realidade vivida pelas pessoas ali concretamente. Os métodos qualitativos, por outro lado, produzem dados justamente pela proximidade da vida cotidiana, então mais concretos, mas dificulta, por exemplo, generalizações, porque eles costumam dar ênfase em um contexto, um grupo ou um período específico. No próximo aqui, então, vamos ver algumas informações e entender um pouco do pensamento crítico. Qual o sentido de produzir pesquisas sobre esses temas da sociedade, das ciências sociais? A resposta a essas indagações segue duas linhas principais: a utilidade da informação produzida e a utilidade de aprender a pensar criticamente. A primeira linha vai dizer respeito ao impacto social da pesquisa, né? Por exemplo, o que aquilo pode ajudar na formulação de uma política pública, por exemplo, né, dentro de uma cidade, para ajudar em algum aspecto ali de gestão da cidade. A segunda se refere ao impacto individual, como no exemplo que eu falei para vocês de assistir um jornal e entender de fato o que está acontecendo. As pesquisas produzem dados sobre realidades que muitas vezes são pouco conhecidas ou conhecidas apenas por meio de estereótipos, tá? Como de grupos. Pensem na população indígena, na população quilombola, população estrangeira, por exemplo, ciganos, etc. Então, qualquer política pública vai necessitar, por exemplo, desses tipos de informação que as ciências sociais produzem. Um exemplo é a regulamentação da união homoafetiva no Brasil. Estudos de cientistas sociais têm demonstrado como essa parte da população brasileira tem uma série de direitos negados na sua vida cotidiana. E aí, o próximo aqui, a gente vai ter que o quê? O conhecimento produzido pelas ciências sociais permite, por exemplo, que as reivindicações dos militantes sejam ainda mais legítimas, contribuindo para democratizar, por exemplo, o acesso a direitos básicos da população, como saúde, como educação. Então, o conhecimento produzido pelo cientista social pode também ser utilizado pela população para cobrar o Estado determinadas ações, creches, por exemplo, tá? Em bairros que não possuem, que há uma necessidade forte. Porém, é importante ressaltar que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, antropólogos que trabalham para grandes fazendeiros na questão da legalização de terras e que na verdade são terras indígenas, tá? Ou seja, dados e pesquisas podem ser usados em vários sentidos, conforme a intenção de quem as utiliza. E aí aqui, as ciências sociais, vamos ver aqui nesse próximo slide, as ciências sociais nos ensinam a analisar em lugar de simplesmente acreditar em algo. Isso é essencial, essa é uma das principais importâncias de vocês entenderem, estudarem, terem aula de sociologia. Daí que movimentos de transformação social que buscam mudar algum aspecto da sociedade, por exemplo, se baseiam em alternativas ideológicas contrárias àquelas vigentes na ordem social em determinado momento, como, por exemplo, a questão da resistência durante a ditadura militar no Brasil. E aí eu deixei uma chargezinha para vocês darem uma olhada. A chargezinha vai falar justamente sobre essa questão, né, de analisar ao invés de acreditar, de entender, né, o que é esse senso crítico. O senso crítico pode ser pensado dessa forma, é analisar no lugar de simplesmente acreditar. Então, a ideia aqui dessa aula foi que vocês entendessem que sim, as ciências sociais é uma ciência, ela não é opinião, ela não é senso comum e ela tem a sua importância para todos os indivíduos vivendo em uma sociedade, para os vários grupos e assim sucessivamente, ok?